Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e no dia em que os partidos regressam à Assembleia da República, o Observador postou uma entrevista com o André Ventura num programa chamado Sob Escuta, em que o André Ventura fala um bocadinho sobre a situação política atual e eu venho-vos mostrar o início dessa entrevista. Peço-vos que deixem um like neste vídeo, que subscrevam o canal e que se acharem adequado aderiram ao plano de apoio ao canal. Bom, existiram mais novidades dignas de serem referidas, eu não vou fazer mais vídeos sobre esse tema, até porque só quero dar uma curta nota ou outra sobre os assuntos que se passaram entretanto. No entanto, eu vou só mostrar-vos a entrevista e já vos vou dando as curtas notas que vos quero dar sobre os temas que marcam a política em Portugal na atualidade. Portanto, vamos então ouvir este início de entrevista, que eu acho que vale a pena, em que André Ventura está aqui com 3 entrevistadores algo hostis, se me permitem. Portanto, vamos então ouvir. Do suplemento das forças de segurança ao da PJ, que recupera o tempo de serviço dos professores e que valoriza a carreira dos profissionais de saúde. Gostávamos de perceber um bocadinho melhor se, em vez de haver um orçamento retificativo, se essas medidas só aparecerem no Orçamento do Estado em outubro, vota contra. Obrigado pelo convite. Basicamente, nós temos colocado a questão nestes termos. Entendemos que o Orçamento do Estado é o documento, digamos assim, orientador da política económica e fiscal, e por isso que para haver um voto que ainda por cima, neste contexto de legislatura, tem que ser favorável, não pode ser um voto por abstenção. E, portanto, o partido ter-se que comprometer com um voto favorável, que é o mesmo que dizer estamos completamente de acordo com este documento, sem ter nele nenhuma parte de acordo. Por isso, nós, sabendo dessa dificuldade política, que eu ainda acredito que não seja incontornável, mas vamos ver quando lá chegarmos, em outubro ou por aí, e depois em novembro na especialidade, quis dar o sinal político de que há uma série de questões que podem ser resolvidas antes, se houver boa vontade e se houver liquidez para isso. E acho que era politicamente justo e leal fazer-se isto, primeiro porque é urgente, portanto esse era o primeiro argumento, e depois porque era politicamente leal não misturar estes traços fundamentais no documento que vai muito para além disso, porque faz as opções programáticas do governo. Mas caso isso... Sim, porque basicamente o que se tem dado a entender nestes meios de comunicação tradicionais é que era responsável aprovar um Orçamento de Estado sem negociação. O Orçamento de Estado é um documento bastante abrangente, não é? É um documento que dita a visão de cada partido para o país e, aliás, mesmo Pedro Nuno Santos, que é dito o moderado e o responsável, ou pelo menos que lidera um partido moderado e responsável, como eles tanto gostam de dizer, e estável, como eles tanto gostam de apresentar, estão aqui a propor-se a votar contra o Orçamento de Estado, porque, convenhamos, Pedro Nuno Santos já disse que era praticamente impossível, independentemente de haver ou não negociação com o Partido Social Democrata, Pedro Nuno Santos já disse que era praticamente impossível aprovar o Orçamento de Estado. No entanto, mostrou-se disponível para aprovar o Orçamento Retificativo. Agora, convenhamos também, o Orçamento de Estado, Pedro Nuno Santos diz que é praticamente impossível sem negociação. O Chega, pelo menos, predispõe-se a negociar. Portanto, a minha questão é, quem daqui é que é exatamente o irresponsável? Eu acho que há 2 irresponsáveis e são precisamente os líderes dos partidos moderados. Ou que se dizem moderados. Eu, Pedro Nuno Santos, tenho algumas dúvidas sobre a sua dita moderação. Por parte de Luís Montenegro, se há coisa que nunca me deixou dúvidas foi a sua moderação. No entanto, o que é importante falar aqui? Pedro Nuno Santos diz que não aprova ponto, com ou sem negociação. Luís Montenegro diz que quer aprovado ponto, independentemente de haver ou não negociação com o Chega. Quer a aprovação, ponto final, parágrafo, é o que ele quer. Portanto, eu acho que é importante referir aqui que se há um líder partidário, se há um presidente de um partido responsável e capaz, neste momento está a ser André Ventura. É o único que se predispõe a negociar e quer negociar o Orçamento de Estado com o Partido Social Democrata. Luís Montenegro diz que não é não. Já sabem o que é que eu acho sobre o assunto, tem que arcar com as próprias consequências. Agora, o que eu acho também é que no dia de hoje foi dado um sinal político algo relevante, porque o PSD optou por negociar a questão dos vice-presidentes da Assembleia da República com o Chega, em vez de negociar com o Partido Socialista. Portanto, o Luís Montenegro, o Partido Social Democrata, virou-se para a direita para negociar, em vez de se virar para a esquerda, e que era facilmente aprovado pelo Partido Socialista. Portanto, são coisas interessantes, não é? Aqui uma jogada política, um sinal político, uma mensagem política curiosa. Mas vamos ouvir o resto. Aconteça, vota contra?
se isso acontecer, o Chega fica numa posição de facto complexa. Pois fica. É difícil, não é? Porém, não podemos esquecer, e penso que o país também não esquecerá, que nós dissemos que estávamos disponível para chegar a esse entendimento e que envolvia matérias como essa, e do outro lado não quiseram. Agora, politicamente não vou esconder, fica uma situação complexa. Isso admite votar a favor desse orçamento em outubro. Eu vou repetir aquilo que disse porque... Não, mas eu percebi. Não, vou repetir aquilo que disse há um tempo atrás, que eu acho que é o que se aplica à pergunta que me está a fazer. Eu vejo muito difícil, praticamente impossível, que o Chega viabilize um orçamento em que que é, no fundo, a definidor das principais políticas de governo, sem ter um acordo com esse governo, sobretudo quando estava disponível para esse acordo. Portanto, vejo muito difícil que isso possa acontecer. Mas o que é mais importante? É a política ou são os polícias, os enfermeiros, é evidente. Os professores? Isto é uma pergunta maldosa e sem fundamento nenhum. A questão não é o que é mais importante, porque efetivamente, se alguém tem que responder a essa pergunta, é Luís Montenegro. Este artista que está aqui a fazer esta pergunta deveria estar a fazer a pergunta ao Luís Montenegro. Mas o que é mais importante? É a política? É a sua promessa? É o seu não é não? Ou são os bombeiros, são os enfermeiros, são os polícias? Esta pergunta está a ser feita. A pergunta é correta, mas está a ser feita à pessoa errada. Porque a pessoa que está aqui à frente destes três artistas predisposto a negociar. Portanto, há um partido que não quer negociar. Há um partido que diz que é completamente impossível negociar com o Chega, fazer o acordo. Portanto, se não o querem fazer, têm que arcar com as consequências. Porque é que estamos a agir com Luís Montenegro e com o PSD quase como se eles fossem crianças e temos que os desculpar independentemente do que façam? Não! Isso é objetivamente errado. Eles têm que arcar com as próprias consequências. E, portanto, se não quiseram negociar, a culpa é dos próprios. Meus caros amigos, mas como assim? O que é preferível a política? Pergunte-se isso ao Luís Montenegro. O Luís Montenegro, que ainda não foi capaz de dar uma entrevista. Onde é que anda o Luís Montenegro? Fez aquelas declarações no dia em que foi indigitado. Não disse coisíssima nenhuma e continua sem dizer nada. As perguntas têm que ser feitas ao Luís Montenegro, não é ao André Ventura. É tão simples como isso. Estas são para nós questões essenciais, mas há também uma outra que é a governabilidade do país. E nós, havendo a possibilidade de fazer isso noutro momento, e o governo, vamos ser francos, só não faz se não quiser, porque pode fazê-lo. Tem um instrumento retificativo e tem um partido que lhe dá a maioria, que é o Chega, que já disse que estaria aberto a isso. Se for isso, e apenas isso, que seja tocado. Portanto, se o PSD só não faz se não quiser. Ou se quiser armadilhar o Chega. E, portanto, se quiser armadilhar, nós também daremos a resposta nesse momento. Enfim, não sabemos. A AD pode dizer que, entretanto, é preciso, antes de tomar as medidas finais, é preciso negociar com cada um desses grupos profissionais. Essas negociações demoram tempo. Mas, de qualquer forma, enfim, fica aberta a porta, decididamente, a que o Chega aprova um orçamento. Eu compreendo isso. E, de facto, tem que haver aqui um esforço de concertação social, porque são medidas, algumas delas, que implicam, para além de um esforço orçamental grande, implicam concertação setorial. Mas, havendo a possibilidade em 2 meses ou 3, estamos a falar de 4 ou 5 setores fundamentais, dar esses sinais, garantindo a sua viabilidade, não vejo nenhum motivo para que não o fizessem. Só vejo o único motivo, das duas uma, ou o argumento é que não há dinheiro, e aí tínhamos que ver, e tinha que se analisar. Não sendo esse o argumento, só posso pensar que se fizerem isso estão a armadilhar-nos politicamente. Mas chegar a essa altura tem uma opção, que é deixar os polícias, os enfermeiros, os médicos sem essa reposição de rendimentos, ou sem essa valorização de rendimentos, ou... Eu compreendo. Eu espero que esse momento não chegue e que não aconteça e que possamos fazer isso antes. Mas pode ser forçado a aprovar um orçamento assim para não deixar mal essas pessoas. Em todo o caso, isso não deve acontecer pelo seguinte também. Porque nós, eu posso anunciá-lo já aqui, nós amanhã já o vamos anunciar também, nós vamos anunciar para os primeiros dias de legislatura um conjunto de diplomas que envolvem a maior parte desses setores e vamos levá-los à votação, mesmo com a entrada em vigor no início do próximo ano. Portanto, o PSD... Não, isto é interessante, mas isto é um fartote de rir, quer dizer, o Chega tem que ser obrigado a aprovar um orçamento de Estado por causa das pessoas envolvidas. O Chega não é obrigado a aprovar coisíssima nenhuma. Então e as obrigações do Partido Socialista? É porque, como disse o Bernardo Blanco, de uma forma muito engraçada e arrogante, como aliás é característico dele, há mais maiorias parlamentares, não é? Negociem com o PS. O PS não é desse interesse? Deixa eu ver se eu percebi. O Partido Comunista, por exemplo, disse que vai apresentar uma moção de rejeição antes de saber qual é que era o governo. O Bloco de Esquerda diz que não aceita qualquer orçamento de Estado da direita, independentemente do que for. O Partido Socialista diz que é praticamente impossível aprovar um orçamento de Estado do PSD. A IEL disse que queria fazer parte do governo, já não quer, já voltou a dizer que queria e já não quer outra vez, agora num comunicado conjunto.
O Chega diz que precisa de negociar para aprovar e de repente o Chega são umas bestas. Por amor de Deus! Então, mas e quantos partidos fizeram isto até agora? Ninguém estranhou o Partido Socialista dizer que era praticamente impossível aprovar um orçamento de Estado, independentemente de haver ou não negociação? Ele propôs por orçamento retificativo, mas já foram ver o que é que o Pedro Nuno Santos disse sobre o orçamento de Estado? O Pedro Nuno Santos foi muito claro, disse que era praticamente impossível aprovar um orçamento de Estado do PSD. E, portanto, se é praticamente impossível, a pergunta que eu lhe faço é porquê? Podiam haver negociações, não são os dois partidos do centro moderado? Não são os dois partidos moderados? Então, bom, negociem. Então, mas agora de repente querem os votos dos radicais, dos racistas, dos xenófobos? Bom, negociem os moderados têm maioria. Porquê que o Chega haveria de deixar passar um orçamento de Estado sob o qual não tem qualquer tipo de possibilidade de negociar? Não faz sentido. E, portanto, criticamos as atitudes do Chega quando os outros partidos todos praticamente estão a fazer a mesma coisa. A Iniciativa Liberal agora vem com a conversa de que e tal, nós não precisamos do governo, queremos é as medidas e queremos é as ideias. Isso é conversa da treta. Desculpem-me, é tão simples como isso. A Iniciativa Liberal quer é as medidas, mas como é que se aplicam as medidas? É de uma hipocrisia de todo o tamanho. E a Iniciativa Liberal é essa que diz que ia para o governo e que a solução estava naquela mesa durante a campanha, depois disseram que já não queriam, depois já voltaram a dizer que estavam disponíveis para fazer parte do governo e agora no comunicado em conjunto o PSD e a IEL anunciam que não vai haver governo em conjunto. Tem que se decidir. É tão simples como isto. O Chega diz a mesma coisa há não sei quantas entrevistas. O André Ventura anda a dizer a mesma coisa há não sei quantas entrevistas. Não querem negociar. Arquem com as próprias consequências. Meus amigos, tão simples como isso. Vamos só ver mais uns segundos e terminar o vídeo. E só não aprova se não quiser. Porque nós vamos levar já... Aliás, o diploma está feito, vai entrar amanhã na questão dos polícias. Vai ser o nosso primeiro diploma, como eu prometi em campanha. E o PSD tem ali a base legal. Vão correr para a mesa para serem os primeiros. Vamos, porque eu quero mesmo simbolicamente, acho que é importante que o Chega dê um sinal ao país que se preocupa mesmo com este assunto, que o trabalhou, que o estudou e que agora apresenta um projeto. Mas está a tentar antecipar-se ao PSD para que eles não deixem isso para outubro e aí, tal como dizia há pouco, ser encostado à parede. Enfim, uma leitura política pode ser essa, mas eu vou um bocadinho para além disso. Para nós era mesmo importante, simbólica e politicamente, que esta fosse a primeira medida. E, portanto, se nós dermos esse sinal legislativo, o PSD só não avança aqui se não quiser. Porque vai ter os diplomas, nós vamos forçar a sua discussão, porque agora podemos fazê-lo, e o PSD pode aprová-lo já. E mesmo que o PSD diga, mas nós preferimos que isto só entre em vigor no orçamento, isso faz algum sentido, até por força da norma travão. Muito bem, nós próprios vamos admitir e prever que isto entre em vigor no início do próximo ano. Portanto, e assim resolve-se um problema que era um problema que devia ser político e pomos as pessoas à frente da política. Bom, a jogada é boa. Eu vou terminar o vídeo por aqui, mas a jogada é boa. O que André Ventura basicamente está a dizer é para não ser... E isto é a leitura da jornalista. Eu não sei quem é a senhora e não sei se é jornalista sequer, mas a leitura que a senhora faz é interessante, porque efetivamente André Ventura, além de estar a antecipar uma medida que é obviamente importante, está também a dizer que nesta situação o PSD já pode aprovar a medida, não precisa do Orçamento de Estado e, portanto, o Chega não vai estar encostado à parede, não vai estar entre a espada e a parede para aprovar uma medida no Orçamento de Estado, tendo que aprovar o documento completo por causa da medida. Isso não se vai passar. Portanto, o PSD vai tomar posse, vão ter aqui a possibilidade de aprovar a medida, basta o PSD dar o sinal político em como vota a favor da medida pela medida, como andaram por aí a dizer, que votam a favor da medida pela medida. No entanto, têm aqui essa possibilidade. Portanto, basta só aprovarem a medida e o André Ventura vai ter que ser jogador, digamos assim, nesta fase. Obviamente que a medida é importante, nem sequer é isso que está em causa, mas tem que o fazer, mesmo para não ficar entre a espada e a parede depois, porque depois o PSD vai andar a dizer e tal, preocupava-se tanto com os polícias e agora não aprova o Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado é um conjunto de medidas gigantes que, como a malta do PSD gosta tanto de dizer, se o PSD e o Chega são partidos tão dispares, se são coisas assim tão distintas, se o PSD é moderado e o Chega é completamente radical e tudo aquilo que vocês lhe quiserem chamar, compreendam então que o vosso Orçamento de Estado não tem nada a ver com o Orçamento de Estado do Chega. E, portanto, o Chega a aprovar um orçamento que não tem nada a ver consigo não faz qualquer tipo de sentido segundo a vossa própria narrativa. Portanto, vão ter que se aguentar um bocadinho com essa. Mas, enfim, neste momento é tudo. Vão seguramente haver novidades brevemente. Isto foi o primeiro encontro. Daqui a um bocadinho... vai haver a votação sobre os vice-presidentes, quero ver como é que vai ficar,
Mas por agora é tudo. Ainda esta semana vão ter a entrevista com o Dr. Jaime Nogueira Pinto e já gravei parte da conversa sobre as regras, das 12 regras para um Portugal mais justo, com o professor Mitar Ribeiro. Já gravei uma parte, vamos gravar a outra segunda-feira, se não estou em erro, e vai começar a sair brevemente. Portanto, ainda esta semana tem uma entrevista muito interessante. Peço-vos que deixem um like neste vídeo se ainda não deixaram, têm as minhas redes sociais todas na descrição e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.